Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Como é que estamos? Tudo bem? Gente, hoje eu vou estar passando com vocês aqui, vamos estar passando um resumo bem breve sobre o nosso material, sobre aquilo que foi estudado, sobre a leitura, a produção que vocês já fizeram do resumo. Então hoje a gente vai estar conversando muito rápido através dessa plataforma sobre as nossas temáticas de filosofia para este terceiro período. Lembrando que aqui é só um resumo bem básico, tá? Para que vocês possam ampliar, possam estar anotando uma palavra, possam estar anotando um conceito, tá? Então, isso aqui também é um outro instrumento, um outro recurso que vocês possam estar utilizando para o conhecimento de vocês. Filosofia grega antiga. Como podemos falar de filosofia grega antiga? Gente, filósofos pré-socráticos, Heráclito e Parmênides, sofistas e a retórica, Sócrates, ironia e maiêutica. Isso aqui é a base para a gente estar conhecendo a filosofia grega antiga. Então vamos prosseguir a nossa aula com os filósofos chamados filósofos pré-socráticos. O próprio nome já está dizendo pré. Antes de quem? De Sócrates, o grande filósofo que vai mudar a história da filosofia como um todo. Então a gente já sabe, filósofos, os pensadores, os teóricos antes de Sócrates. Esse é o significado de pré-socráticos. Primeira coisa, nós estamos num momento em que nós estamos esquecendo, né? Estamos nos desapegando do mito, e agora a curiosidade humana está em relação à natureza. Eles se dedicam a questões sobre a natureza, a origem da realidade, e buscando sempre uma explicação racional para os fenômenos observados. Porque antes, vocês lembram, período anterior, em que estudamos a mitologia, os gregos estavam apegados à mitologia. Então todos os fenômenos eram explicados através da ação mitológica dos deuses. Só que aqui, a partir de agora, com os filósofos, a mente, a postura, as explicações irão mudar. Então, a partir de agora, eles querem a realidade, a essência da realidade. E eles buscam isso através de uma palavrazinha, que é arqué, que significa o princípio de todas as coisas. Então, cada filósofo vai buscar uma ideia diferente de arqué. Ou seja, o que eles querem ali? Eles querem explicar, através da sua ideia, através de uma explicação racional, um princípio. Ou seja, é uma coisa que vocês vão notar nesses filósofos pré-socráticos. Cada um deles vai escolher um elemento para poder explicar a realidade. Então, como é que nós vamos notar isso? Vamos notar, né, essa variação. Variava desde a água, porque Tales de Mileto, segundo ele, tudo provém da água, passando pelo fogo, que foi um elemento produzido por Heráclito, passando pelo átomo proposto por Leucipo e Demócrito. Então, cada filósofo desse período, que a gente chama filosofia da physis. Por que filosofia da physis, professor? Porque é uma filosofia física. Eles buscavam explicar o mundo através de elementos da natureza, como vocês podem notar aí. Aí nós chegamos em Heráclito e Parmênides, nossos dois primeiros filósofos, gente. Nossos dois primeiros filósofos, Heráclito e Parmênides. O que esses caras têm a dizer? Qual é o pensamento? Como é que eles teorizaram o mundo naquele momento da história da Grécia Antiga? Então é isso que nós vamos ver agora. Heráclito e Parmênides. Primeira coisa, o Heráclito. Segundo ele, gente, tudo estava em constante mudança e transformação. A essência do mundo é a mudança. Tudo flui. Tá? Ele tinha até uma frase, né, que nós debatemos muito em sala de aula, essa questão da, né, essa mudança. Não podemos entrar ou banhar duas vezes no mesmo rio, porque nós não somos os mesmos, porque o rio não é o mesmo, porque as células do nosso corpo não são as mesmas. Então, quando ouvimos falar de Heráclito, estamos falando num processo de mudança. A filosofia dele é pautada nessa transformação, nessa mudança. Ele tem que ter uma palavrinha chamada de devir, né? Devir significa movimento, transformação, mudança. Não podemos banhar duas vezes no mesmo rio.
com a passagem do tempo, com o espaço e tempo mudando, não podemos imaginar um mundo estagnado, um mundo parado. Por isso que Heráclito diz que tudo está em constante transformação. Por isso a frase tão forte que nos provoca pensamentos: não podemos banhar duas vezes no mesmo rio. O Parmênides, que é um outro filósofo que vai aparecer aí, ele vai contrário às ideias de Heráclito. Por quê, professor? Porque ele enfatizava que o ser, há algo no ser que não muda. Segundo ele, a realidade, aquilo que é físico, ela muda, né? A aparência muda, mas há algo único e imutável, que é a essência, que não muda. Então, o que nós temos aí? Que segundo Parmênides, nós temos o quê? A mudança que ocorre somente na aparência. A essência, ela não muda. Existe algo que não se pode transformar. Aqui eu gostaria de dar um exemplo para vocês. Nós, seres humanos, o que nós temos? O que muda através dos anos? É a nossa aparência. Podemos cortar o cabelo diferente, pintar de cores diferentes, vestir uma roupa diferente. Ou seja, a nossa aparência sempre vai estar o quê? Mudando. Só que existe algo em nós que não muda, que é a nossa essência. Por isso, gente, que segundo o Parmênides, essa mudança ocorre na aparência. Na essência, ela não muda. Existe algo nas coisas, nas pessoas, na natureza que não muda. E ele chama isso de essência. Ele chama isso de essência, né? É isso que nós estamos frisando aí. Então, há mudanças na aparência, mas não há mudanças na essência. O próximo pontozinho do nosso estudo, sofistas e a retórica. A gente fala de sofistas, professor. Eram filósofos? Gente, os sofistas, eles vão aparecer na Grécia Antiga no momento onde as pessoas estão muito ligadas à fala, à retórica, ao discurso. Quando a gente fala de retórica, a gente está falando de discurso. Professor, por que eles estavam ligados ao discurso? Gente, havia uma necessidade na Grécia das pessoas irem para a polis, para a ágora, o local, a praça pública, para estar discutindo as ideias. Então, o que acontecia? Os sofistas aparecem ensinando essas pessoas que querem ir para a ágora, que era a praça pública, que era o lugar, o espaço da política. Vocês lembram que é na Grécia Antiga que surge o conceito de democracia, tá? E eles começam a ensinar a esses alunos, né, geralmente jovens de famílias abastadas, de famílias ricas da Grécia Antiga, e cobram para quê? Cobram para ensinar esses jovens gregos a falar bem. Retórica é falar bem, é saber se posicionar, é ter postura ao falar. Então, eles começam a ensinar a retórica, a persuasão, a argumentação para esses jovens, independentemente se aquilo que eles estavam dizendo era verdade ou mentira. O que vai acontecer aí, gente? Vai acontecer que eles, os sofistas, eles vão ser muito criticados por Platão, vão ser muito criticados por Sócrates. Por quê? Segundo eles, o conhecimento não deve ser cobrado. O conhecimento não deve ser pautado em qualquer ideia. Tem que ter um compromisso com a verdade. Isso, gente, o Sócrates, por exemplo, ele acusava os sofistas de serem mercenários. Por quê? Uma vez que eles só ensinavam os filhos de família rica, aqueles que tinham condições de pagar para receber essas aulas. Então tinha gente que ficava excluído desse debate. Para que um sofista chegasse e dizia: olha, eu te ensino, vou te ensinar, mas vai ter que pagar, pô. Vai ter que pagar a aula. Então, só que a gente não pode isolar os sofistas nesse ponto negativo, pejorativo, tá? Eles contribuíram para a expansão do pensamento crítico, eles incentivaram assim, a argumentação, o debate, que são coisas essenciais para a gente hoje em dia, né? Saber falar, saber se posicionar, colocar as nossas ideias. O último tópico do nosso estudo fala sobre o cara da filosofia grega, que é o Sócrates, tá? E aparecem aí dois termos.
um termo chamado ironia e um outro termo chamado de maiêutica. Vamos dar uma olhadinha no Sócrates, tá? O Sócrates, gente, ele era filho de um escultor e um filho de uma parteira. Então, isso vai influenciar muito na vida do Sócrates. Por quê? O que ele dizia? Ele dizia que ele tinha um pouquinho da profissão, da vocação dos pais. De um lado, a mãe, parteira, ou seja, ela trazia as pessoas à vida, e de outro, o pai que era escultor. Também ele disse que tinha isso, mas sendo filósofo. Ele queria juntar as profissões dos pais naquilo que ele fazia tão bem, que era o quê? O compromisso com a filosofia. Por isso, a sua filosofia estava centrada no conhecimento de si mesmo, tá? E ele usava a ironia. Ele adotava uma postura de ignorante, de não saber, né? Chegava perguntando o que é ser irônico. A pessoa chegava com Sócrates e dizia que sabia o que era a guerra. E Sócrates perguntava o que era a guerra. Ele começa a desafiar as pessoas a responderem, a refletirem sobre suas próprias crenças. Ou seja, começa a perturbar a cabeça das pessoas, né? Para elas reconhecerem que elas não tinham domínio de tudo, tá? Elas não tinham domínio de tudo. Por isso nós temos uma frase famosa de Sócrates que diz, né? Só sei que nada sei. Né? Só sei que nada sei. Né? Ou seja, ele admitia que mesmo que ele soubesse alguma coisa, aquilo dali era pouco em relação a tanto conhecimento, tanta sabedoria que ele poderia descobrir no mundo. Por isso que ele diz, só sei que nada sei, eu desconheço, eu quero aprender mais. Tá? Outra questão fundamental para você compreender a filosofia de Sócrates, tá? É uma palavrinha que... Lembram quando eu falei? Vocês lembram quando eu falei que Sócrates foi influenciado pelos pais? Então, essa palavrinha aqui, a maiêutica, quer dizer parir. Parir o quê? Né? Novas ideias. A mãe dele trazia, gente, essa questão do parto dos corpos. O Sócrates aqui, ele vai ajudar as pessoas a parirem novas ideias. Tá? Então, ele se comparava a uma parteira nesse sentido de ajudar as pessoas a terem novas ideias. Então, Sócrates ele ganha esse destaque, tá? Então, ele utilizava das perguntas, né? Alguém chegava e dizia para ele, você sabe o que é o amor? Ele, quanto? Será que o amor tem preço? Como é que as pessoas se amam? O que é realmente o amor? Onde o amor se encontra numa relação? Quando amamos alguém? Gente, então ele começava a fazer esses tipos de pergunta, que a gente chama de ironia, tá? Para que as pessoas pudessem ter novas ideias a respeito de tudo. Sobre o amor, sobre a guerra, sobre o ódio, sobre a educação, sobre política. Então ele utilizava essas perguntas para que as pessoas pudessem descobrir novas ideias. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, um rápido resumo sobre os nossos temas, aquilo que foi discutido, que será discutido em sala de aula. Então essa foi a nossa aula, tá? O nosso muito obrigado e a gente se encontra na próxima videoaula.